Muito bem, gostaria que você pegasse seu informativo, ali onde tem a pastoral publicada, aquele texto que a gente escreve semanalmente, para você poder acompanhar a mensagem que vamos compartilhar agora. Lucas capítulo 16, versos de 1 a 15. Existe muita polêmica em torno desse texto bíblico, em torno dessa parábola. Dizem aí os comentaristas, os teólogos, que é a parábola de compreensão mais difícil. Jesus não deu uma explicação no final dela, mesmo porque, pelo que podemos perceber através do texto mesmo, inicialmente eram só os discípulos que estavam, a quem ele estava dirigindo essa parábola. Ele não queria então que outros compreendessem. Mas isso está descrito na Bíblia, e se está na Bíblia, nós precisamos buscar compreender de alguma forma o que Deus deixou revelado para nós em sua palavra. Então Lucas 16, versos de 1 a 15, me acompanhe nessa leitura, e nós vamos ter ali projetado também. Jesus disse aos seus discípulos: um administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque não pode continuar sendo administrador. Então estavam formulando um impeachment aqui para o administrador astuto, né? Verso 3: o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir chamou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então essa parábola tem muito a ver com o momento que estamos vivendo no nosso país. Precisamos lembrar do seguinte: não foi Jesus que elogiou o administrador astuto. O elogio faz parte da história da parábola. Não é um elogio também de Deus para quem é astuto na administração e faz isso de forma desonesta. Mas isso compõe a parábola que Jesus estava utilizando para ilustrar. Aqui nós podemos ver uma expressão política, infelizmente, que se tornou tradicional no nosso país, referindo-se a alguns políticos desonestos, de que dizem que eles roubam, mas fazem. Se rouba, mas faz, tudo bem. Agora se rouba e não faz nada, então aí o negócio se complica. É mais ou menos o que
nós temos visto acontecer aí que tem levado o nosso país ao caos em que estamos vivendo, sem entrar em detalhes de partidos, mas olhando o cenário de forma geral, é isso que vemos. As pessoas pensando somente em si mesmas e naqueles próximos seus e querendo garantir o seu lado sem pensar no exercício da sua função como algo que deveria ser honesto e de fato honroso diante do Senhor. Ao contar essa parábola, Jesus ensina a importância de usar os recursos que passam por nossas mãos para a realização dos bons propósitos de Deus. Em primeiro lugar, quando nós pegamos um recurso em nossas mãos, seja quanto for, seja qual for a quantia, R$1, 10 centavos, a gente vê 10 centavos caídos no chão, nem pega, isso aí não vale nem a pena agachar, né? Mas o fato de aquilo passar por nossas mãos, de alguma forma, traz para nós também a responsabilidade de como manejamos isso, de como empregamos isso, como investimos isso. Já usamos outras parábolas para ilustrar essa importância dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, isso estando ligado com o desenvolvimento do reino dele. Se o administrador astuto é elogiado por usar sabiamente o seu talento para fazer amigos e influenciar pessoas, a comparação feita aqui nessa parábola é que nós também devemos ser atentos a isso e astutos nisso, que os recursos que passam pelas nossas mãos também devem ser utilizados para influenciar pessoas, para criar laços, criar vínculos, fazer amizade, mas isso para aproximar aquelas pessoas de Deus, e não para garantir o nosso futuro. Então, se as pessoas que não temem a Deus sabem utilizar os recursos para criar laços de amizades, nós também devemos utilizar os recursos que Deus permite que nós administremos para criar laços de amizades e aproximar essas pessoas de Deus. Nós vamos compreender isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, use posses materiais e talentos dados pelo Senhor, não apenas para a sua satisfação pessoal, e também sem se preocupar com os outros. Use os recursos e as posses que Deus lhe confia de uma maneira que isso não se torne também o seu Deus, como é comentado jamais para o final do texto ligado com essa parábola. Nós podemos ter muitos recursos, não é pecado ter muitos recursos, desde que esses recursos não passem a dirigir a nossa vida, desde que esses recursos não passem a ser o Deus da nossa vida, desde que nós não transformemos esses recursos em múltiplos deuses, através daquilo que eles podem nos oferecer e até mesmo de um possível conforto que ele pode nos garantir. O administrador dessa parábola estava pensando no seu conforto, no seu bem-estar para o seu tempo aqui. Então ele já não tinha mais condições de cavar a terra, ou seja, trabalhar em colheitas, que era uma cultura de sustento básico para aquela época. Ele não poderia ser um lavrador, ele não tinha mais forças físicas para trabalhar dessa forma. Ele também não queria mendigar na rua. Ser um mendigo era tido como uma coisa possível, e como não uma profissão, mas era permitido ser mendigo às pessoas que faziam isso. Então era visto como, estava dentro da lei dos judeus, que eles tinham que ajudar as pessoas com recursos. Então era visto uma pessoa que mendigava, apesar de ser socialmente desqualificado para conviver com os outros, mas era visto como permitido ter mendigos ali na comunidade. Em alguns lugares, no Brasil mesmo, no sul, não sei como que está hoje, mas em Santa Catarina, era possível perceber que não existia mendigos nos semáforos, fazendo malabarismo, seja o que for, pedindo dinheiro. Então eles foram acostumados culturalmente a não dar dinheiro para essas pessoas, para pedintes. Então, não fazendo isso, não adiantava eles ficarem insistindo para que as pessoas dessem, porque culturalmente eles não deveriam fazer aquilo. E uma vez eu vi alguns cartazes, algumas placas motivando que no período das férias, onde tinha muitos turistas lá, os turistas deveriam ficar atentos para não agirem assim, não entregar
esmolas ou gorjetas para essas pessoas, porque eles, para que não modificasse esse hábito cultural deles de não ter pedintes nas ruas. Hoje eu não sei se é assim ainda, faz muito tempo que eu não vou para lá, mas eu pude perceber isso culturalmente. E nós aqui em São Paulo já é o contrário, né? Em cada semáforo que nós paramos já vende de tudo que você possa imaginar. Nos semáforos você pode comprar geladeira, fogão, fazer carnê, passa maquininha, né? Tem de tudo aí nos nossos semáforos, mas porque demora tanto que dá tempo de você fazer todo esse trâmite. Bom, as posses que Deus permite que passe pelas nossas mãos, então devem ter objetivos específicos, pensando sim que esses objetivos devem ser transformados em algo que será eterno, e não somente para a nossa estada aqui nesse período. Aqui nessa parábola, o mordomo planeja assegurar o seu futuro fazendo amigos, e não apresenta um exemplo a ser seguido. A parábola não quer dizer que nós devemos usar os recursos para fazer amigos por interesse. É para aproximar pessoas de nós, que também seja possível nos dar algum retorno no futuro. Era isso que ele estava planejando em sua mente. Eu vou chamar aqui os devedores para prestar contas, vou oferecer um bom desconto para eles. Dá para perceber no texto que os descontos eram bem significativos que ele estava oferecendo. Eles ficarão me devendo um favor. E se eu perder meu emprego, se eu ficar na miséria, eu vou usar esse favor que eles estão devendo de uma forma que irá me beneficiar. Infelizmente vemos isso acontecendo sempre, e esse rolo todo que está em nosso país há tanto tempo, isso não vem de agora, nós sabemos muito bem disso, é exatamente por essa situação. Hoje em dia, infelizmente, política é sinônimo de dever favores. Então você faz uma coisa para mim, você me arruma um emprego, você me ajuda nisso, me ajuda naquilo, conseguir uma consulta, conseguir um remédio, e daqui a pouco então você é eleito e você pode cobrar o favor que você prestou àquelas pessoas de alguma maneira. Então a política tem sido vista exatamente assim no nosso país, como uma via de mão dupla. Você dá com uma mão e recebe com a outra. Enquanto o que a palavra de Deus diz é quando você dá com uma mão, a outra não deve nem ficar sabendo. É isso que a Bíblia ensina. Olha como as coisas estão distorcidas. E por que nós temos ido para um caminho tão difícil, tão complicado e tão destrutivo no nosso país e na nossa vida de forma geral? A essência dessa parábola é exatamente essa, que nós não devemos fazer algo para depois receber esses favores de troca, como uma negociação. A lição que temos aqui é que os filhos de Deus também devem usar o que são e o que tem hoje influenciando vidas, mas para a eternidade. Eu devo fazer investimentos em vidas, mas para a eternidade. O elogio que Jesus preservou na história dessa parábola foi principalmente para nos mover a isso. Olha, você tem recursos, então aproxime pessoas de você, para que essas pessoas conheçam a Cristo através dessa proximidade, através do convívio com a sua família, abrir um lar para um pequeno grupo, por exemplo, chamar vizinhos esporadicamente para comer uma pizza com você, levá-los para algum lugar, pagar um retiro de casais, por exemplo, para que eles participem com a igreja e então conheçam a palavra de Deus. Investir na vida de jovens vizinhos seus. Olha, vai ter um acampamento lá na igreja, você gostaria de mandar seu filho? Não tenho dinheiro, não, eu posso te ajudar a seu filho ir. Então muitas pessoas já fizeram isso aqui na igreja e foram muito bem sucedidas fazendo assim. Também crianças, juniores. Então você vai usando os recursos que Deus tem permitido você administrar para criar algum tipo de laço, para que possa proporcionar a eternidade para aquela pessoa. E aí quando você chegar lá no céu, você chegará lá certo que cumpriu o seu papel. Que você terá pessoas lá, mesmo que você não vai encontrá-las fisicamente, afetivamente, mas você irá para o céu sabendo isso, que os recursos que Deus colocou em suas mãos proporcionou que outras pessoas tivessem também a oportunidade de ter vida e vida eterna.
Verso 8, aqui nós vemos o elogio do Senhor daquele administrador desonesto. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, os filhos da luz, ou seja, aqueles que decidiram seguir a Jesus, que é a luz para o nosso caminho, então também devem ser astutos no desafio dessa parábola, de maneiras específicas. Então, a primeira maneira, levando, se for necessário, prejuízo agora para ter lucro no céu. Como é possível ter lucro no céu? Eu creio que não há riqueza maior do que a que está nos aguardando no céu. Então é melhor ter prejuízo aqui, mas ter lucro nos céus. Guarde essa expressão, é muito melhor ter prejuízo aqui, mas ter lucro nos céus. Você não se envolver com coisas ilícitas aqui, para que isso te dê um certo conforto, mesmo quando você perder o seu emprego, mesmo quando você não tiver mais forças para trabalhar na lavoura, casar, cavar e plantar, e mesmo quando você não tiver condições ou tiver vergonha de pedir esmolas, mas você tem certeza que a sua eternidade está garantida por Deus. De acordo com a lei daquela época, um judeu não podia cobrar juros de outro judeu quando lhe emprestava alguma coisa. E a Bíblia reforça isso em diversos versos também de Provérbios. O administrador astuto, pelo que podemos avaliar nessa parábola, estava fazendo isso por fora. Provavelmente a cena que temos aqui desses devedores, ele só demonstra na parábola a prestação de conta de 2 desses devedores, mas haviam outros com certeza. Eles tinham como se fosse propriedades ou terras arrendadas do senhor desse administrador, e as dívidas deles estavam vinculadas com o que eles produziam nessas terras. Por isso que quando o administrador aqui então pergunta, quanto que vocês estão devendo? Eles fazem referências a tonéis de azeite e também a tonéis de trigo, que eram medidas da época, e faz referência a uma dívida que então, pelo que podemos observar, o administrador infiel, injusto e astuto ao mesmo tempo, estava cobrando um ágio nessa dívida. E quando ele é chamado para apresentar os livros contábeis, para prestar contas, porque ele seria despedido... Desculpa, tossi com esse microfone. Então ele percebe que precisava fazer alguma coisa rápido. Ele tinha que ter uma atitude que não poderia ser demorada, porque senão ele seria desmoralizado e teria mesmo que mendigar. E ele elabora lá um plano para isso. E quando foi chamado para prestar contas, resolveu oferecer então descontos para os seus devedores, para que eles passassem então a dever favores para ele no futuro. E assim foi prosseguindo as suas negociações. Ele oferecia desconto, mas aquele desconto já tinha, ele estava apenas tirando a sua margem de lucro abusiva, então daquilo que tinha sido pego do seu senhor. A segunda forma que nós, filhos da luz, devemos ser astutos é investindo em bens para ganhar almas eternas. Como que isso pode funcionar? Olha só o verso 9 de Lucas 16. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esse os recebam nas moradas eternas. Isso não quer dizer quando ela acabar, não está dizendo quando você ficar pobre aqui nesse mundo, mas quando você quando esse dinheiro não tiver mais valor onde você estará, ou seja, quando você partir para a eternidade, quando você chegar no céu, quando você morrer, então nenhuma semente, nenhum líquido, nenhum azeite, nenhum centavo, nem dólares, nem euro, nada terá valor mais para você. Então, quando isso não representar mais valor financeiro para a sua vida, então você possa encontrar ou ter certeza que você adquiriu amigos e que esses amigos poderão estar no mesmo lugar que você por toda a eternidade. Use os valores desse mundo, use os seus bens para
use o seu carro para trazer pessoas para a igreja, né? Use os seus recursos para levar pessoas para sair com você, como falei há pouco, para investir em pessoas no seu convívio lá no seu lar, para oferecer o seu sofá para eles sentar, para as suas cadeiras para que eles comam com você, para que você também possa presenteá-los. Sempre nós vamos acabar nos lembrando de pessoas significativas a respeito disso. Eu sei que vocês lembram também da irmã Renilda, mãe da Daniela, esposa do André, que estão lá em Portugal, nossos missionários. Quando ela percebia que mudava um vizinho perto dela, a primeira coisa que ela fazia, ela dava o jeito de arrumar os ingredientes, fazia um bolo, uma torta, um prato de comida específico, que ela sabia que o vizinho novo ia gostar, e ela ia lá e se apresentava como vizinho: olha, estou aqui, eu sei que você está mudando, sua vida está muito corrida, e eu sei que para arrumar as coisas demora, e eu quero trazer esse bolo para você tomar um café. E assim ela ia fazendo. Às vezes se oferecia para passar a roupa das pessoas: não, pode deixar, eu levo lá para casa, eu vou passar suas roupas, assim vou aliviar o seu trabalho, depois eu te trago, fica sossegada. Então ela tinha muito isso no seu perfil como pessoa. Ela prestava atenção no que estava acontecendo, e de um jeito específico ela criava laços de amizade com os recursos que Deus colocava em suas mãos. Não é uma coisa difícil de se fazer, né? Desde que a gente deixe de olhar um pouquinho só para nós, e a gente passe a olhar um pouquinho mais para o que está acontecendo ao nosso redor. Desde que a gente não viva olhando somente para o nosso umbigo, e passe a olhar um pouco ao redor, para prestar ajuda, para criar laços afetivos, para criar pontes, para que essas pessoas passem por essas pontes e cheguem até Jesus, através de gestos que custem alguma coisa para nós. Não de gestos que não custem nada, que para nós é uma coisa insignificante. Mas lembre-se do texto, da canção que cantamos há pouco, antes de entrega de dízimos e ofertas. Coisas que tenham um significado para você, coisa que seja uma parte importante da sua vida que está saindo, uma dedicação do seu tempo de forma específica, um valor que é expressivo para você, um bem que é expressivo para você. Já falamos isso várias vezes. Às vezes quando a gente fala em doação de roupas, tem pessoas precisando de roupas, então as pessoas trazem meia furada, tênis sem cadarço, sapato com a sola descolada, com salto quebrado, roupa sem botão, tudo rasgada. Então não servia mais, estava lá só criando problema na sua casa, e você pega e traz para cá para ajudar alguém. Você não está ajudando, você está criando problema para outras pessoas, porque não vai servir para ela usar, para ninguém usar. Então esse texto fala e nos conduz para uma direção diferente do que nós estamos acostumados a viver. E nós temos que utilizar então os recursos para criar esses laços, para fazer essas pontes. Nós temos percebido que, mesmo quando a gente faz apelo para que as pessoas tragam visitantes para a igreja, pessoas que não conhecem a Jesus ainda, o que acontece é que nós vemos as pessoas acabam convidando muito mais irmãos de outras igrejas para estarem aqui conosco, e não pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Isso tem nos mostrado, é fácil perceber, que as nossas amizades estão muito mais ligadas com pessoas que creem como nós cremos, e que já fazem parte de um círculo que nós acostumamos a viver, e nós não temos aberto a porta das nossas casas ou do nosso coração para criar essas pontes com recursos em que Deus tem colocado em nossas mãos. Então eu queria te motivar. Eu sei que muitas pessoas de empresas, de escolas, acabam pegando aí às vezes a sexta-feira para fazer os famosos happy hour, e vão lá e bebem até cair, e se prostituem e usam drogas, e aquilo é o início do final de semana dessas pessoas. Por que nós não aproveitarmos também para esses momentos de descontração, ou de intervalos que nós temos aí na nossa vida, para então aproximar pessoas que não conhecem ainda a Cristo, fazermos pontes para que elas passem com o nosso gesto de amor, de cuidado, e que elas cheguem até Jesus. Nós estamos aí para comemorar a Páscoa.
último final de semana desse mês. E nós sempre temos essa programação como uma programação de maior oportunidade de alcance de pessoas na nossa igreja. Nós temos entendido que é uma data mais importante ainda do que o Natal para oferecermos a mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Apesar da Páscoa estar desfigurada comercialmente, né, todo mundo pensa que foi o coelhinho que morreu na cruz, né, que o sacrifício foi pago por chocolate, essas coisas assim, né, que o comércio vai fazendo para distrair as pessoas do foco principal. Mas nós entendemos que é uma boa oportunidade, e você pode anunciar, inclusive, nesse sentido: olha, na minha igreja terá uma programação na Páscoa, é um horário diferente, ou no domingo à noite, o coral da minha igreja vai cantar músicas de Páscoa, e você pode convidar essas pessoas para estarem aqui, e até em um convite na sua casa, para ir na sua casa jantar com você. Vamos jantar lá em casa. Aí durante a janta você lança a ideia, lança o desafio, coloca aí como que é. E nós temos visto, não vou falar infelizmente, já falei, mas muito mais pessoas de outras igrejas virem para as nossas programações, tanto do coro, como também essa programação da Páscoa. O ano passado faltou cálice, faltou pão, faltou um monte de coisa na hora da celebração. Isso quer dizer que nós tínhamos pessoas de muitas outras igrejas aqui presentes, e enquanto o nosso objetivo principal não é esse, mas é sim mostrar às pessoas que não conhecem ainda qual é o sentido verdadeiro da Páscoa. Mas para isso precisamos ir fazendo essas pontes, ir criando esses vínculos, e fazendo essas parcerias, trabalhando no coração dessas pessoas, através dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Às vezes nos esquecemos disso. Deus coloca recursos para que nós possamos criar esse vínculo com as pessoas, para trazê-las para perto de Jesus. Não para perto de nós e nos oferecer benefícios daqui a um tempo, mas para trazer essas pessoas perto de Jesus. Também a terceira forma como nós, filhos da luz, devemos utilizar os nossos recursos e criar essas pontes, sendo fiéis na mordomia para receber as nossas riquezas próprias. A maneira como nós lidamos aqui com os recursos que Deus coloca em nossas mãos também será uma forma de nos valorizar ou evidenciar o tipo de herança que nós estamos esperando receber nos céus. A maneira como tratamos o dinheiro aqui revela as pessoas e também confirma a Deus o tipo de herança que nós mais esperamos ter acesso na nossa vida. E a Bíblia nos mostra que essa herança é eterna e nós vamos recebê-la de fato no céu. Quantos de vocês já receberam uma herança aqui nesse mundo? Aqui, vamos lá. Quantos de vocês? Tenham coragem, não vou pedir não. Alguns já receberam, né? Não vou pedir o dízimo, não. Isso é com você e Deus, fica tranquilo. Mas às vezes nós criamos expectativas de receber heranças aqui nesse mundo. E tem famílias até que brigam pelo seu pedaço nessa herança. Tem famílias que, como no caso do filho pródigo, exigem essa herança primeiro, porque não sabe o que vai acontecer depois quando a pessoa morrer. Então dá um jeito de pegar antes, gasta tudo, torra, arruma mais dívida ainda, para dor de cabeça para a pessoa, para os seus pais e parentes, irmãos às vezes, né? Tem pessoas que lidam com a herança de diversas formas, e das piores formas que você pode imaginar. Mas nós temos uma herança prometida por Deus que é eterna, e é em função disso que nós devemos viver, e utilizar os nossos recursos aqui, certos de que nós temos uma herança eterna que ninguém vai tirar de nós. Se você tem certeza que vai receber uma herança, você passa a lidar com os recursos que você tem hoje de uma forma diferente. Você passa a olhar para o que está em suas mãos hoje de uma forma diferente da que se você tivesse certeza que não receberia nada. Então, a pessoa que sabe que não vai ter mais nada nesse mundo, a não ser aquilo que é fruto do seu trabalho e de um trabalho honesto, ela vai olhar para os seus recursos de uma forma. Agora, se essa pessoa sabe que fazendo dessa forma, isso também estará ligado de alguma maneira com o que ele vai receber na eternidade, ele vê de outra maneira. Assim como também aquele que
sabe que vai receber um recurso que ele não se esforçou para receber nesse mundo, ele não trata com disciplina ou com uma forma honesta ou digna aquilo que está em suas mãos hoje, porque o que vem fácil vai fácil e tanto faz como ele vai lidar com o que ele já tem recebido aqui. Tudo o que nós administramos nesse mundo pertence ao Senhor, e essa deve ser a nossa visão, como está lá no Salmo 24, verso 1. Tudo o que administramos, dos 10 centavos até a quantia maior que você recebe como pagamento pelo seu trabalho. Tudo o que administramos, tudo que tem na nossa casa, que na verdade não é nossa, mas é do Senhor, em alguns casos da Caixa Econômica, né? E assim vai. Mas tudo aquilo que está sobre nossa administração não é nosso, é de Deus. E nós devemos administrar isso como se fosse de Deus. Devemos demonstrar para Deus a nossa consciência disso. Deus, olha, eu só estou administrando, mas eu tenho ciência que isso é do Senhor. E eu quero fazer uso disso de uma forma que estabeleça pontes, que deixe pontes construídas para que pessoas passem por ali e então conheçam a eternidade oferecida pelo Senhor. Lá em Mateus capítulo 25, verso 34, nós podemos perceber que Deus tem prometido para nós uma herança, e isso está preparado para nós desde a criação do mundo. Você nem imaginava que iria existir, nem seus pais, nem seus avós, nem bisavós, tataravós, nem imaginavam ainda que você existiria, mas Deus já tinha planejado para você uma herança que terá duração eterna, ruas de ouros onde você vai poder passar, lugares especiais onde você vai poder viver tranquilo, sem ficar pensando nas contas que você vai pagar, se a energia elétrica vai estar na tabela vermelha, amarela, verde, se vai chover ou se não vai, para a sua plantação ter o fruto que você espera ter, se o governo do país será correto ou não, para que você possa ter estabilidade, ou se você entrará em crise. Lá não vai ter nada disso. Nós vamos viver desfrutando da herança eterna que foi conquistada através da fé, mas já estava preparada para nós desde a formação do mundo. É isso que Deus tem planejado para cada um de nós. Concluindo, quero dizer, se até mesmo as pessoas do mundo desonestas sabem que como e quando devem atuar de modo decisivo, quem segue Jesus, ou como diz aqui no texto, os filhos da luz, muito mais devem saber como usar as habilidades concedidas por Deus para glorificá-lo. Lá em Mateus 10,16 nós vemos assim: eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, quando Jesus ensinou isso, ele estava também no mesmo sentimento dessa parábola, no mesmo objetivo de lição dessa parábola. Olha, vocês devem ser astutos, ou terem a malícia, né, a esperteza, a atenção das serpentes, mas também devem ser tranquilos ou dóceis como a pomba. Então, astutos como as serpentes e sem malícia como a pomba, dócil, né, sem segundas intenções, sem um planejamento para tirar proveito daquilo que você faz para as outras pessoas, mas simplesmente por amor para alcançá-las. Eu não sei se você tem planejado viver dessa forma. Eu não sei se o fato de você estar aqui nessa noite é porque alguém criou uma ponte através de um laço de amizade com você, ao ponto de oferecer a você a oportunidade de estar conosco aqui. Mas se isso aconteceu, pode ter certeza que você tomou a decisão certa. Você está talvez no meio do trajeto dessa ponte e precisa agora caminhar alguns passos a mais para poder encontrar-se com Jesus. E eu gostaria que a igreja orasse nesse momento pensando nisso. Quantas pessoas chegam aqui exatamente nessa situação, estão na metade do trajeto na ponte. Alguém tem falado a respeito de Cristo,
para você. Você tem observado a vida de alguma pessoa que tornou-se seu amigo, e você tem percebido diferenciais na vida dessa pessoa que fazem você reconhecer a pessoa de Cristo nela. Então eu não quero que você ache que isso é por acaso, mas eu quero que você abra o seu coração para entender que isso faz parte de um plano que Deus tem colocado para cada um de nós, para sermos amigos das pessoas, e essa amizade ser tão forte, e esse vínculo ser tão forte, e você, ao ponto de você desejar estar com essa pessoa na eternidade, e que os investimentos que você tem feito nessa vida são para isso. E se você está aqui nessa noite, nessa condição, você está na metade do trajeto ali da ponte, está precisando chegar do outro lado, para encontrar segurança, vida eterna, você precisa fazer uma oração para que isso se torne eficaz na sua vida. E nessa oração você deve reconhecer pessoalmente que Jesus é o Senhor do seu viver, que você tem pecado e que só Jesus pode perdoar o seu pecado, e Ele pagou o preço na cruz para que isso acontecesse. Ele assumiu a culpa do seu pecado para que você pudesse ter vida e vida eterna. E Ele está te oferecendo a oportunidade de você cruzar essa ponte e chegar até Ele e ser recebido por Ele. Você não vai agora para a vida eterna, mas você vai poder começar a experimentar já o que é ter convicção de vida e vida eterna, por essa experiência que você poderá ter início com Ele neste momento, dependendo da sua oração. Então, se você entende que é a sua chance, que é o seu momento de encontro com Deus, de cruzar essa ponte, e você quer honrar a Deus com esse seu trajeto, com a sua postura, eu quero pedir que você fique em pé, e nós vamos orar juntos agora. Alguém quer avançar alguns passos a mais para chegar até Jesus por sua decisão, por sua oração, por sua escolha, não só de lábios, mas também de coração? Então, se é o seu desejo, você entende que isso precisa acontecer na sua vida, fique em pé agora e nós vamos orar. Quero apenas te conhecer, por isso peço que você fique em pé. Amém, querida, Deus te abençoe. Mais alguém? Você não está ficando em pé para mim, mas está ficando em pé para Jesus, e é Ele que você vai encontrar no final desse trajeto. É Ele que vai lhe garantir vida, vida eterna e herança. Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Talvez lá na galeria você esteja esperando por isso e quer dizer isso com convicção no coração, que Jesus é o seu Senhor. Se você nunca orou dessa forma, entregando seu coração a Jesus, você ainda não cruzou essa ponte. Isso tem que ser dito com os seus próprios lábios, crendo no seu coração. Talvez os seus amigos já tenham dito, talvez as pessoas que já lhe falaram de Jesus já fizeram, mas você ainda não fez. É você que tem que fazer. Ninguém fará esse trajeto por você, mas você precisa admitir isso nessa noite e correr o percurso até Jesus. Alguém mais quer fazer isso? Senão nós vamos orar. Mesmo que você não tenha levantado, eu quero pedir que, se você deseja fazer isso agora, você ore aí onde você está mesmo e repita as palavras que eu direi. Diga assim ao Senhor: Senhor Deus, essa noite é a noite mais importante da minha vida, porque eu estou reconhecendo no meu coração que sou um pecador, mas que eu posso experimentar o Teu perdão. E eu quero, Pai, colocar a minha vida em Tuas mãos, porque sei que é o melhor lugar onde eu posso estar. E eu quero confessar os meus pecados e pedir que o Senhor me purifique de toda injustiça. Eu quero ter garantido na minha vida a eternidade, com a herança que o Senhor tem preparada para mim, desde a fundação do mundo. Eu sei que o Senhor me ama, e eu quero lhe pedir perdão por estar vivendo até hoje afastado do Senhor. Mas hoje eu me coloco para ser o seu companheiro, para andar junto com o Senhor, para ser um filho da luz.
E só o Senhor pode me transformar nisso. E por isso eu me rendo ao Senhor e te convido, vem morar em meu coração, dirige o meu viver. Eu oro em nome de Jesus. Amém.